Fala galera do YouTube! Hoje nós estamos fazendo um estudo sobre princípios biomecânicos em prótese fixa. Gerlane, é interessante saber que a prótese fixa é uma das principais formas de reabilitação protética e ela busca desenvolver a estética e a função dos elementos perdidos ou danificados. Para isso, devemos utilizar os princípios biomecânicos como base. Mas Igor, o que seria esse princípio? É simples. Esse princípio é o início de fundamento ou essência de algum fenômeno. Então devemos entender que o preparo dental deve seguir os seguintes princípios fundamentais e não podem ser esquecidos quais são eles, que são os mecânicos, os biológicos e os estéticos. É isso mesmo, Gerlane. Vamos agora entender detalhadamente o princípio mecânico. Ele contém alguns aspectos a ser considerado como retenção, resistência ou estabilidade, rigidez estrutural ou integridade marginal. Sendo assim, então, eu posso considerar que retenção está relacionado às características que o preparo deve conter que impeçam o deslocamento axial da restauração quando submetidas às forças de tração e vai depender basicamente do contato existente entre as superfícies internas da restauração e as externas do dente preparado, retenção friccional. Continuando a falar sobre retenção, o principal determinante de retenção de uma prótese fixa é o grau de paralelismo. Porém, um paralelismo absoluto, além de impossível de ser executado, também é indesejável. Continuando, pois certo grau de convergência é necessário para uma melhor inserção da prótese e até mesmo para o escoamento do agente cimentante na hora da cimentação. Mas Igor, me responde uma coisa, por que é importante a resistência ou estabilidade? De acordo com esta imagem, a relação da altura e largura do preparo. Quanto maior a altura das paredes, maior será a área de resistência do preparo, que irá impedir o deslocamento da prótese quando submetida a forças laterais. Por outro lado, se a largura for maior que a altura, maior será o raio de rotação. Portanto, as paredes do preparo não oferecerão uma forma de resistência adequada. Assim, é importante que a altura do preparo seja pelo menos igual à sua largura, porque ela previne o deslocamento da restauração quando submetidas às forças oblíquas, que podem provocar a rotação da restauração. Não podemos esquecer também de mencionar a rigidez estrutural. Certo, Igor. Então, rigidez estrutural é em que o preparo deve ser executado de forma que a restauração apresente espessura suficiente de metal para as coroas totais metálicas, metal e porcelana para as coroas metalocerâmicas e de porcelana para as coroas de porcelana pura, para resistir às forças mastigatórias e não comprometer a estética e o tecido periodontal. Ainda falando de princípio mecânico, por que é importante citar a integridade marginal? Porque a restauração cimentada deve estar bem adaptada e com uma linha mínima de cimento para que a prótese permaneça em função maior de tempo possível. Sobre integridade marginal, podemos observar que alguns autores, como Mesomo e Pegoraro, afirmam que algumas restaurações, como metálicas e metalocerâmicas, o término será de preferência em chanfrado. Bom, Gerlane, agora nós encerramos o princípio mecânico. Agora vamos passar para o princípio biológico. Sim, esses fatores de princípio biológico estão relacionados à preservação do órgão pulpar e à preservação da saúde periodontal? Sim, é isso mesmo. A preservação do órgão pulpar é interessante saber que o profissional deve estar preocupado em preservar a vitalidade do órgão pulpar e utilizar uma técnica de preparo que possibilite os desgastes seletivos das faces dos dentes. Lembrando também, Igor, que ele não pode esquecer a preservação da saúde periodontal é um dos principais objetivos de qualquer tratamento em prótese fixa. Vários são os fatores relacionados a esse objetivo, sabia? Como a higiene oral, a forma dental, o contorno dental e a localização da margem cervical do preparo. Vamos falar do último princípio que é mais exigido pelo paciente, que é o princípio estético. Então, esse princípio estético, Igor, ele vai depender basicamente do quê? Depende da saúde periodontal, forma, contorno e a cor da prótese.
Certo, então o profissional deve estar atento para que se possa atingir esses objetivos. E é necessário preservar o estado de saúde do periodonto, confeccionar restaurações com forma, contorno e cor. Esses fatores citados estão diretamente relacionados com a quantidade de desgaste da estrutura dentária. Viu, Gerlane, como é muito fácil entender os princípios biomecânicos em prótese fixa? Aqui nós concluímos nossos estudos. Se vocês gostaram da nossa explicação e estão apoiando esse projeto no nosso estudo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, não é isso, Gerlane? É isso mesmo, Igor. Esperamos ter ajudado a tirar as dúvidas e ter contribuído com mais esse conhecimento para vocês. Muito obrigada!